Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem um sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Amém? Pode se sentar. Aleluia. A história de José é uma história bem conhecida. A história de José ela é um manual sobre como Deus treina seus líderes para preservar a sua promessa. Aleluia. E não é sobre o sucesso de um homem, mas sim da sua fidelidade com Deus ao meio do sofrimento. E é o ponto-chave desta mensagem, meus queridos e amados irmãos, que os sonhos de Deus, ele geralmente vem com preço. Geralmente os sonhos de Deus, ele não se cumpre do jeito que a gente quer. O sonho de Deus, ele não cumpre na zona de conforto, mas sim no deserto, no meio da provação. A Bíblia relata, meus queridos e amados irmãos, que quando Jacó teve José, ele teve José aproximadamente aos seus 91 anos. Aleluia. E quando Jacó ali teve José no meio da sua velhice, Jacó ali deu uma túnica de várias cores para José. Aleluia. E no meio dessa túnica, essa túnica simbolizava uma marca de honra, uma marca de posição. E naquela época era só usada por chefes e herdeiros. E José, ele herdou a primogenitura, como diz ali 1 Crônicas capítulo 5, versículo 2. A túnica era de muitas cores, a túnica era de sem costura, como a de um rei ou de um sacerdote. Aleluia. E ali no meio quando ele ganhou a túnica do seu pai, ali a Bíblia fala que os irmãos de José levantou uma inveja muito grande na vida de José. E no meio ali, José também teve dois sonhos. Aleluia. Que ele teve dois sonhos. Eu vou resumir mais ou menos para a igreja nessa noite. Que José, ele teve o primeiro sonho de que ele estava no meio e 11 molhos se dobravam perante ele. E o outro sonho que ele teve, ele viu o sol, ele viu a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Aleluia. E quando ele contou esses sonhos, a Bíblia fala que os irmãos ainda odiaram mais José. Aleluia. A Bíblia fala que os irmãos de José levantaram contra ele. E hoje nessa noite Deus manda falar aqui para os irmãos: podem levantar contra você, pode levantar, mas aguente um pouquinho, que esse é o processo de Deus que está passando na sua vida. Aleluia. E durante quando José passa por 3 processos para chegar onde ele chegou. O primeiro processo que ele passa é o da preparação. Aleluia. Por que do da preparação? Porque o José, ele vai passar no meio de um vale, no meio do onde José foi jogado, aonde na cisterna. Aleluia. E a Bíblia relata que José, quando eu acabei de falar que José teve os 2 sonhos e os irmãos já estavam aborrecidos porque o pai já deu a túnica. Quem não quer ganhar uma túnica do seu próprio pai? Quem não quer ser reconhecido? Aleluia. Mas não tem problema. Se você não for reconhecido pelo homem, acredite aqui, você vai ser reconhecido por Deus. Não espere nada do homem, espere as coisas de Deus. Aleluia. E José ali, ele foi começar, Jacó pediu para José ali, e ia Siquém ver o que os seus irmãos estavam fazendo. E a Bíblia onde nós lemos, José ali foi para o encontro de seus irmãos, e ali chegou, os irmãos conspiraram em o matar. Você pensa, meu amado irmão, que a gente é perseguido lá de fora? Não, às vezes a gente é perseguido aqui pelo lado de dentro. A Bíblia fala que os próprios irmãos de sangue queriam matar José, e muitas vezes a inveja nos leva a querer matar. Mas hoje, nessa noite, a inveja não vai te matar, porque os planos de Deus são maiores que os nossos nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata que o José ali, ele passa ali, quando a Bíblia diz que eles, no versículo 20, eles planejavam matar e lançar no meio da cova, que a cova quer dizer a cisterna. E ali eu acredito, meus queridos amados irmãos, que quando José foi lançado ali no meio daquela cisterna, ele deve ter pensado: por que meus irmãos estão fazendo isso? Por que meus irmãos estão fazendo isso comigo? Mas Deus lá de cima está falando: esse é o processo que você tem que passar, esse é o processo do sonho que você teve. Aleluia. E ali no meio daquele processo,
Deus estava preparando José. Por quê? Porque quando ele fosse lá para reinar ser governador do Egito, para ele não colocar na mente de fazer vingança. Tem muita gente dentro da igreja que está dentro da igreja fazer vingação. Tem gente muito dentro da igreja que quer brigar contra o irmão. Meu irmão, nós vamos para o mesmo céu. A nossa luta não é contra nós, é contra o diabo e seus anjos caídos. Aleluia. E aí a Bíblia relata que então os irmãos José jogou ele no meio da cisterna. E ali os irmãos jogou ele na cisterna, queria matar, mas não conseguiu, graças a Rúben. Que Rúben livrou, no verso 21 fala que Rúben livrou José das mãos deles. Por quê? Porque Rúben ele tinha cometido o pecado contra o seu pai. A Bíblia relata que Rúben tinha ficado com a concubina de seu pai e ele já estava com remorso, fazer de novo, ele não quis fazer, então ele salvou José ali daquele processo. E ali José, ele foi vendido para o Egito. E é aí que começa o deserto na vida de José. E José ali, ele foi passando para o Egito, aleluia, ele foi, chegou no Egito, se tornou escravo de Potifar, e aí já começa o segundo processo de José, que é o processo do caráter, aleluia. E José chegando ali na casa de Potifar, começa a ser escravo, aleluia, e Potifar ali, ele pega uma confiança, aleluia, com José, e coloca José como zelador, ele cuida das partes financeiras, cuida dos afazeres e tudo. Mas aí já vem outro processo, que é o que? É a mulher de Potifar levantando, aleluia, tentando fazer José cair em tentação. Mas eu creio que José, já sabendo do sonho, ele não deixou a mulher de Potifar deixar ele cair em tentação, aleluia. Tem muitas vezes que nós, quando nós sonhamos, querendo o nosso sonho, nós não podemos esperar, nós temos que passar pelo processo, nós temos que passar pelo deserto, porque no processo, é no meio do processo que a gente conhece Deus, é no meio do deserto que a gente conhece quem é o nosso amigo, é no meio do deserto que a gente conhece quem é o nosso irmão dentro da igreja, é no meio do deserto que a gente conhece, aleluia, quem está do nosso lado, aleluia.